Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que há 2000 anos atrás teve misericórdia de cada um de nós e mandou o seu Filho para verter sangue, irmãos, em nosso favor. Irmão, se alegre, que o teu coração se encha de alegria por esta tão maravilhosa graça, por esta tão maravilhosa obra de salvação, meus amados. Hoje, nós comemoramos 2000 anos que o nosso Senhor se entregou por nós voluntariamente, para que hoje, irmãos, você tivesse segurança, para que hoje você tivesse salvação, graça e alegria no Espírito Santo, e uma esperança de que um dia nós habitaremos num reino de luz, irmãos, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Amém, meus amados? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 7. Evangelho de Mateus 7. Enquanto os amados procuram, eu gostaria de saudar com a paz do Senhor os nossos amados irmãos que nos acompanham aí pela internet. Meu querido, pegue a sua Bíblia, acompanhe tudo que será pregado aqui esta noite, pois eu creio que será de grande edificação para nossas vidas como cristãos, como servos do Senhor Jesus. Mateus 7, Mateus 7, versos 24 e 27, está escrito assim na palavra do Senhor. Todos acharam amém? Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, a tua igreja, Senhor, se encontra neste lugar esta noite, Pai. Não viemos aqui por causa de entretenimentos carnais ou de promessas mundanas, Senhor. Nós viemos aqui ouvir a tua palavra, Senhor. Viemos aqui, Senhor, esta noite sermos fortalecidos e edificados pela pregação da tua palavra, Senhor. Sim, Pai, pois eu te peço nesse momento, me usa, Senhor, nesta mensagem, que não seja eu falando, mas que seja o teu Santo Espírito, meu Pai, que no abrir e fechar da minha boca, Senhor, a tua palavra seja anunciada com verdade, meu Pai. Que os nossos corações esta noite se encham de temor e tremor diante da tua santa presença, meu Pai. Que ninguém fique indiferente diante da tua palavra, Senhor, e que nenhum de nós que entramos aqui esta noite venhamos a sair da mesma maneira que entramos, mas que nós saiamos daqui, Pai, esta noite edificados e fortalecidos, meu Pai. Nos dá força, Senhor, através do teu Santo Espírito, para vencer o mal, para vencer o pecado, Senhor. Pai, assim como aconteceu com o carcereiro em Atos 16, onde Paulo e Silas louvavam na prisão, meu Pai, que através da nossa adoração, Senhor, também este lugar venha tremer, Pai, e cadeias sejam quebradas, meu Pai, e que vidas sejam libertas. Todo aquele que vai ouvir, seja aqui, meu Pai, seja pela internet, onde quer que essa mensagem chegue, meu Deus. Pai, nós te pedimos, Senhor, abençoa essa semana que se inicia, meu Pai. Se faz presente em cada minuto do nosso dia, em cada minuto da nossa semana, meu Pai. Que nós venhamos a sair debaixo da tua proteção e chegar em casa debaixo da tua proteção, meu Pai. Nos alimenta, Senhor, nos fortalece, meu Deus. Próximo está a vinda do teu Filho, e que nós sejamos achados, meu Pai, santos e irrepreensíveis, meu Deus. Pai, eu te peço pelas famílias aqui presentes, Senhor. Eu te peço pelas famílias daqueles que nos ouvem pela internet, Pai. Derrama a tua graça, derrama a tua unção. Derrama, Senhor, perdão, graça. Derrama, Senhor, salvação, meu Pai. Abençoa cada familiar nosso, aqueles que ainda estão nas heresias, aqueles, Senhor, que ainda estão nas amarras do pecado, Pai. Se apieda deles também, assim como se apiedou de cada um de nós que viemos aqui, Senhor. Nós te pedimos pela salvação da nossa família, Senhor. Sim, meu Pai, pois aqui eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos,
Você que estava aqui no dia 30 do mês passado, você vai lembrar que eu havia falado que haveria uma parte 2 na mensagem que eu preguei no dia 30. Ou seja, irmãos, a mensagem que vai ser pregada aqui esta noite é uma continuação do que eu preguei aqui no dia 30. E você que não viu, procure e veja, muito edificante para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Na última mensagem, irmãos, nós falamos sobre o fundamento da fé cristã. Nós vimos que o fundamento do crente, o alicerce, a base do crente é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nós vimos também, irmãos, que ao longo da história surgiram várias heresias, muitas delas famosas até os dias de hoje, justamente por suprir demandas carnais e mundanas, como o enriquecimento por meio da fé, como a libertinagem. São pregações que nós vemos que deixam as pessoas tranquilas e confortáveis com o seu pecado, de modo que elas não precisam de arrependimento. Essas heresias, irmãos, são a teologia da prosperidade, teologia coaching, teologia inclusiva, entre muitas outras que nós citamos na última mensagem. Nós vimos, irmãos, que a sã doutrina não trata de enriquecimento, mas sã doutrina trata de arrependimento, de salvação, de graça. Enfim, irmãos, a sã doutrina não são sobre as coisas aqui da terra, mas sã doutrina são sobre as coisas do alto. E ainda com relação à sã doutrina, irmãos, nós vimos que a sã doutrina há um lado intelectual. Na última mensagem que nós pregamos aqui, nós falamos sobre o saber, sobre o conhecer. Mas essa noite, irmãos, nós veremos que a sã doutrina, que a fé cristã, que o evangelho tem o seu lado prático. No texto que nós lemos, Cristo fala de 2 tipos de pessoa: aquele que ouve e pratica, e aquele que ouve e não pratica. Irmão, nós veremos hoje que o evangelho não é algo para a gente ter só no nosso intelecto, mas o evangelho é um estilo de vida que precisa ser vivido, praticado e obedecido segundo as próprias palavras do Senhor Jesus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 8, Paulo diz que Cristo, quando vier na sua segunda vinda, Ele virá como labareda de fogo, tomando vingança de 2 classes de pessoas. A primeira, dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, o juízo de Deus será contra os que não conhecem a Deus, contra os ímpios, mas será também contra aquele que tem a fé somente no âmbito intelectual. Em outras palavras, irmãos, o evangelho é uma mensagem onde Cristo exige obediência. Evangelho não é somente sobre saber, evangelho é sobre obedecer. Eu conversava agora há pouco com o irmão Reginaldo, que pregar sobre obediência na visão do Novo Testamento deve-se ter cuidado. Nós veremos essa noite que nós temos que obedecer ao evangelho, porém de forma não legalista. Veremos mais sobre isso no decorrer da mensagem. João capítulo 10, no verso 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Irmãos, a ovelha não só ouve, a ovelha ouve e segue. Ou seja, evangelho não é somente sobre ouvir as palavras de Jesus, mas é também seguir os passos de Jesus. E a minha mensagem, irmãos, a minha intenção com essa mensagem esta noite é também responder a uma acusação que sofremos por pregar a doutrina da eleição. Pois eu já vi pessoas dizerem que a doutrina da eleição fala de uma fé fácil. Ora, irmão, seja para que obedecer, já que os eleitos serão salvos de qualquer forma?
dando a ideia, irmãos, que o eleito, ele pode andar como ele bem entender e mesmo assim será salvo. Não. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, o eleito, ele foi eleito para andar em novidade de vida. Em Romanos capítulo 6, Paulo faz uma pergunta: permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele mesmo responde: de modo algum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Espera-se, irmãos, que o eleito, após o seu chamado, ande em novidade de vida. Espera-se que o eleito, após ser chamado por Deus, ele tenha morrido para o pecado. Efésios capítulo 1, verso 4 diz que o eleito foi eleito para ser santo e irrepreensível e andar diante de Deus em amor. Romanos capítulo 8, verso 29 diz que o eleito foi eleito para ser segundo a imagem de Cristo, irmãos. Em outras palavras, não tem evangelho sem carregar cruz. Não existe evangelho sem mudança de vida. Não existe evangelho, irmão, sem renúncia. E às vezes a gente observa no meio reformado uma certa soberba, porque se acham melhores do que aqueles que estão nas heresias por conhecer a sã doutrina, por conhecer o santo evangelho, quando na verdade, irmãos, nos alimentarmos da palavra não nos faz melhores do que eles, apenas nos torna mais devedores. Veremos isso também mais na frente. Passada essa introdução, irmãos, nós vamos dar início à mensagem de hoje. Primeiro, é importante dizer que o texto que nós lemos, de Mateus capítulo 7, dos versos 24 ao 27, é parte integrante do Sermão do Monte. Quando Jesus Cristo diz: aquele que ouve estas minhas palavras, ele está se referindo ao que ele vem pregando desde o capítulo 5. Nós vamos fazer uma breve recapitulação. Eu sei que é um texto longo, eu não vou passar por cada ponto do que Cristo pregou nos capítulos 5, 6 e 7, mas vamos pegar aqui alguns pontos e abordar e aplicar em nossas vidas, amém? Irmãos, dentre vários princípios que Cristo ensina através do Sermão do Monte, vale destacar que no capítulo 5, do versos 17 ao 44, Cristo está nos apresentando uma nova perspectiva da lei. Não que ele tenha vindo mudar a lei, mas que ele veio, irmãos, estreitá-la. No capítulo 5, por várias vezes Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos? Está remetendo à lei do Antigo Testamento. Mas neste mesmo sermão, irmãos, por diversas vezes Cristo diz: eu porém vos digo. Cristo se mostra aqui como legislador, alguém que veio estreitar a lei. Diferente, irmãos, dos profetas do Antigo Testamento, que por diversas vezes escreveram: assim diz o Senhor. Aqui é o próprio Senhor falando: eu porém vos digo. Em outras palavras, irmãos, assim como Deus o Pai, em Êxodo capítulo 20, veio no Monte Sinai, dar a lei, agora Ele manda o seu Filho e a estreita. E quando eu digo, irmãos, que Cristo estreita a lei, eu me refiro ao fato de Jesus elevar discussões, como por exemplo o assassinato, onde ele eleva a questão do assassinato ao nível da ira, ao nível da ofensa. Se você abrir comigo no capítulo 5, abra comigo, ele vai dizer o seguinte:
Mateus capítulo 5, verso 22, Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão, será réu do juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de racá, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Irmãos, eu não preciso matar mais, basta eu mirar e ofender o meu irmão. Veja, irmãos, como Jesus estreita a lei. Se eu mirar ao ponto de ofender o meu irmão, eu já transgredi. E perceba que ele não está falando de qualquer ofensa. Ele diz: aquele que chamar o seu irmão de, ele tem uma palavrinha que diz racá, ou aquele que o chamar de louco. A gente tem um costume aqui no Ceará, né, de brincar, dizer: você está louco, homem, você é doido, homem. Não é disso que Jesus está falando, irmãos. Não tem problema falar isso, é o nosso jeito de falar. Mas o que Jesus está se referindo aqui é: racá trazia a ideia de rebaixar alguém, irmão Felipe, de menosprezar alguém, de tratar a pessoa, irmãos, com desprezo. Racá era semelhante a dizer que alguém não valia nada. Essa palavra no original é semelhante, irmãos, a chamar alguém de imbecil, idiota ou retardado. Portanto, irmãos, veja bem como você trata o teu próximo. Veja bem como você se refere ao seu próximo. Jesus assemelha isso ao assassinato. Muitas vezes as pessoas olham para a gente e nós não estamos de fato empunhando uma arma para tirar a vida de alguém. Mas de repente, irmãos, o nosso coração pode estar carregado de ódio, de mágoa contra a vida de alguém, de modo que basta eu desejar a morte dela ou ofendê-la para Cristo tratar já como o assassinato. É quando eu trato meu irmão de formas pejorativas, com palavras pejorativas. E Jesus diz, irmãos: quem assim destrata o seu irmão é réu do fogo do inferno. E como qualquer outro pecado, precisa de arrependimento, de modo que eu libere perdão e ande em comunhão. Este é o propósito de Cristo. Salmo 133, verso 1, o salmista diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Bem rapidamente, irmãos, passando aqui por outro ponto do Sermão do Monte, ainda com relação ao estreitamento da lei, nos versos 27 e 28, diz que eu não preciso me deitar com outra mulher para cometer adultério, basta que eu cobice aquela mulher na rua. No verso 28, acompanhe comigo, diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha como o evangelho é estreito, irmãos. O judeu precisava cometer o ato. Para o cristão, basta um olhar impuro, já é adúltero. E adúltero, irmãos, está na lista dos que não herdarão o reino dos céus, conforme 1 Coríntios capítulo 6. E é nesse contexto de cobiça que Jesus continua dizendo, acompanhe comigo os versos 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno.
Irmão Auricélio, Jesus quer que eu arranque meu olho e corte fora a minha mão? Não, irmãos, não é disso que Jesus está falando. Jesus não está pregando aqui a automutilação. A ideia do texto é: não haja com brandura com o teu pecado. Não relativize o pecado. Não flerte com o pecado. A ideia que o texto quer passar, irmãos, é: ou a gente lança fora o pecado, ou o nosso pecado vai lançar a gente no inferno. E desta maneira, irmãos, Cristo estreita. Mas, irmão Auricélio, não estou entendendo. Cristo estreitou a lei, mas depois ele diz que o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve. Não estou entendendo. A gente vai entender mais na frente, irmãos. Capítulo 6, Jesus diz que os seus discípulos devem se guardar de praticar justiça, a fim de ser visto dos homens, quanto a dar esmolas, quanto a orar e quanto a jejuar. Jesus diz, meu amado, que quem faz essas coisas para aparecer, deixou de receber o galardão de Deus para receber o galardão dos homens, pois fez para aparecer, fez para ser visto. Nós não devemos, irmãos, fazer estas coisas com o intuito de demonstrar espiritualidade, pois era assim que faziam os escribas e os fariseus. Jejuavam e contristavam os rostos, oravam a plenos pulmões nas praças para ser visto. Ele dava pão para o pobre com o intuito de aparecer. E evangelho, irmãos, não é sobre o que você me vê fazendo. Evangelho vai além disso. Evangelho é sobre aquilo que você não me vê fazendo. É quando eu estou sozinho lá no meu quarto. É quando eu estou sozinho, longe da vista dos irmãos. Isso é evangelho. Mas, irmãos, quando for praticar a justiça, quando for orar, quando for jejuar, faça isso em secreto, para que o Pai que te vê em secreto te recompense. Ainda no capítulo 6, Jesus ensina, irmãos, sobre a ansiedade quanto ao comer, quanto ao beber, quanto ao vestir. Ele diz: não andeis ansiosos com o que há vez de comer, beber ou vestir, porque os pagãos procuram todas essas coisas. E ele diz, irmãos: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso, irmãos, é a real teologia da prosperidade pregada por Jesus. Não é sobre dar dízimo, não é sobre cumprir campanhas, não, irmãos. A prosperidade com Cristo, a real teologia da prosperidade consiste em buscar o reino. O arroz e o feijão está garantido, irmãos. Cristo nos promete que nós deixemos de lado a ansiedade por estas coisas do mundo e nos acheguemos a Ele. Ele não está falando para a gente deixar de trabalhar, mas tirar fora a ansiedade, porque assim como Ele alimenta os pássaros dos céus, e assim como Ele veste o lírio do campo, Ele também vai alimentar e vestir a cada um de nós, meu querido. E o último ponto do Sermão do Monte que eu quero abordar aqui está em Mateus 7, versos 13 e 14, que fala sobre duas portas e dois caminhos. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Irmãos, o caminho da salvação é estreito. De manhã o pastor Jardel citou aqui uma pregação de uma criatura aí, que ele pregando a questão de casamento, com muita eloquência, parece até ser certo, irmão Felipe, porque ele estava falando, com grandes habilidades de palavra que ele usava.
Ele prega que é possível o cidadão separar 1 milhão de vezes, que ele pode separar e casar quantas vezes ele quiser. Porta larga, irmãos. A porta é estreita, o caminho é apertado, de modo que não adianta pensar que alguém vai entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho largo e vai estar tudo certo. Amém, querido? Até que por fim Jesus chega, irmãos, à conclusão do sermão, que é o texto que nós lemos inicialmente, dos versos 24 ao 27, onde Jesus está dando aqui as considerações finais do seu sermão, onde ele está, irmãos, concluindo e aplicando à vida das pessoas aquilo que ele vinha pregando. Ele diz: aquele que ouve. Jesus, irmãos, embora estivesse falando para uma multidão, aqui ele vai falar de forma individual. Embora ele estivesse falando para uma multidão, agora ele vai aplicar de forma íntima a cada ouvinte. Aquele que ouve estas minhas palavras. Na última mensagem, irmãos, eu preguei para aqueles que estão nas heresias. Hoje a mensagem que vamos ouvir hoje aqui na continuação será pregada para aqueles que ouvem a palavra de Jesus, para aqueles que se alimentam do santo evangelho. A aplicação de Cristo aqui é para aquele que ouve a sua palavra, não é para quem ouve heresia, é para quem ouve a sã doutrina, é para quem se alimenta do santo evangelho. E fica claro, repito, que Jesus está fazendo uma distinção do que ouve e pratica e do que ouve e não pratica. Jesus, em outras palavras, irmãos, está falando de obediência. Porque Jesus não subiu para o Pai e disse: vivam do jeito que vocês bem entenderem. Jesus não foi para o Pai, irmãos, e disse: agora faça o que vocês quiserem da sua vida. Não. Ele estabelece princípios. Porque Jesus, irmãos, não veio à terra para dar palestras vazias, 10 meios de se tornar um empresário de sucesso, né, irmão Felipe? Não. Ele veio falar, irmãos, de características e princípios fundamentais de um verdadeiro discípulo. Porque se a gente ouve a palavra de Deus e não vive, não pratica a palavra de Deus, a gente está, irmãos, assemelhando a palavra de Deus a um mero folclore, a um mero conto de fadas. Irmãos, por mais duro que seja o discurso de Cristo, como disseram em João capítulo 6, por mais pesado que às vezes é ouvir a sã doutrina, porque ela mexe no nosso pecado, nós devemos, irmãos, ter a postura de Pedro, que em João capítulo 6 diz: Senhor, para onde vamos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Logo, irmão, Jesus espera que aquele que o ouve adeque a sua vida às suas palavras. Mateus 7:21, acompanhe comigo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, alguém não pode passar a vida pensando que vai estar fazendo a vontade da carne e mesmo assim vai entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo que não vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade da carne, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Nós não podemos, irmãos, incorrer no perigo de virar meros colecionadores de sermão.
É como eu disse no começo da mensagem, irmãos, ser conhecedor do verdadeiro evangelho não nos torna melhores, só nos torna mais devedores. Lucas capítulo 12, versos 47 e 48, Jesus diz: o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E ele conclui dizendo: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Olha a responsabilidade de um cristão, irmãos. Versos 22 e 23 de Mateus capítulo 7, acompanhe comigo, ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, haverá uma prestação de contas. Um dia cada ser humano estará diante do Senhor para prestar contas, com o mesmo Senhor que desceu fogo e enxofre na cidade de Sodoma e Gomorra, com o mesmo Senhor que submergiu o mundo antigo com as águas do dilúvio. Prestaremos contas, irmãos, com o mesmo Senhor que fez a terra abrir sua boca e engolir Corá, Datã e Abirão no deserto, com tudo que era deles. E a palavra está dizendo para mim e para você esta noite que não adianta chamar Jesus de Senhor, Senhor. Nós não somos, irmãos, conhecidos como servos de Jesus por chamá-lo de Senhor. Nós somos conhecidos como servo de Jesus porque nós nos submetemos ao seu senhorio. Lucas capítulo 6, 46, Jesus pergunta: por que me chamais Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Nós somos, irmãos, conhecidos de Jesus quando nos submetemos ao seu senhorio e andamos em santidade e largamos todo e qualquer tipo de iniquidade. Portanto, irmãos, uma fé meramente intelectual não tem poder de nos salvar. Tiago capítulo 2,19, Tiago pergunta: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Ainda Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras é morta. Ainda em Tiago 2 ele diz: mostra-me a tua fé sem obras, que pelas obras eu te mostrarei a minha fé. Irmãos, não existe evangelho sem obediência. Se eu digo que creio, mas não obedeço e não me submeto ao senhorio de Cristo, eu estou crendo igual a um demônio. Irmãos, presta bem atenção nessa parte que será pregada aqui essa noite. Vai parecer uma contradição, mas ela é necessária, você vai entender. O que mais nós podemos falar sobre obediência? Presta bem atenção, irmão, você não achar que estou pregando heresia. Obediência não é o que eu preciso fazer para ser salvo. Obediência a Deus é consequência da minha salvação. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, ninguém vai estar lá na eternidade se orgulhando e dizendo: eu vim aqui para o céu porque eu fui obediente a Deus lá na terra. Não. Então, irmão Aurocélio, eu posso viver como eu bem quero? Verso 10: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para
praticar boas obras. Perceba como muda a perspectiva, irmãos. É justamente o contrário do que muita gente pensa, e é justamente o contrário que muitas religiões ensinam, que você tem que obedecer para ser salvo. Você não tem que obedecer para ser salvo, irmãos. Você obedece porque você já é salvo. Pregar para as pessoas obedecerem para ser salvas não é pregar o evangelho, é pregar legalismo. Mostrar para as pessoas uma lista de ordenanças para elas serem salvas, irmãos, é justamente o contrário. Mostrar para as pessoas uma lista de obras para elas praticarem para ser salvas, isso não é evangelho. Isso faz o contrário, faz afastar as pessoas da salvação. Agora, senhores legalistas, vocês que querem obedecer a Cristo para ser salvo, vocês que querem ser salvos pelas suas próprias obras, sabe o que é que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa ser moralmente perfeito, de modo a não pecar nenhuma vez, desde o teu nascimento até a tua morte. Você consegue? Não, né? Nem eu. Ninguém consegue, irmãos. A mensagem do Evangelho, aleluia, consiste em que o Filho de Deus veio à terra ser moralmente perfeito e morrer como um inocente para nos cobrir com a sua justiça, meu amado. Isso é Evangelho, nele você tem descanso. Nós somos salvos, irmãos, pela justiça dele. Pela justiça do Filho de Deus, nós fomos salvos através da obediência dele. Ele foi moralmente perfeito e não pecou nenhuma vez. Ele obedeceu o Pai, irmãos, para que nós fôssemos salvos. Ele cumpriu toda a lei que era impossível a nós. E se você hoje é salvo, é pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Irmãos, tão somente creia no Filho de Deus. Tão somente, irmão, se arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho. É pela obra dele que você é salvo, é pela obediência dele que você é salvo. Eu sei que você deve estar confuso, achando que eu estou pregando algum tipo de contradição. Como assim, irmão Auricélio? Mas Jesus está dizendo no texto que nós lemos que Ele espera que nós pratiquemos as suas palavras. E Auricélio, Deus em sua palavra exige obediência de seus servos. A palavra está dizendo, irmão Auricélio, que só entra no reino de Deus aquele que fizer a vontade do Pai. Tiago capítulo 1, 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a vocês mesmos. 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. 1 João 5,3 diz: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Sim, irmãos, nós devemos obediência ao nosso Criador. De repente você deve estar aí se perguntando: irmão Auricélio, sim, eu creio em Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, me arrependo dos meus pecados e quero servir a esse Deus. Mas como, irmão Auricélio, que eu vou servir a Deus sendo uma criatura caída, falho, imperfeito, pecador? Que de vez em quando, irmão Auricélio, eu desagrado a Deus em alguma conduta. De repente, irmãos, a gente deve estar com esse conflito, porque muitas vezes nós duvidamos da nossa própria salvação, porque ainda temos desejos que desagradam ao Pai, e vez ou outra nós caímos, irmãos.
De repente você está se perguntando como viver o Evangelho, como praticar as palavras de Jesus, como obedecer à vontade de Deus, como, irmão Auricélio, que eu faço para viver para a glória de Deus. A boa notícia, irmãos, é que Deus nos dá orientações através da sua palavra. Tem orientação para o pai, para o marido, para a esposa, tem orientação para o funcionário, tem orientação para o patrão. Mas a boa notícia, irmãos, é que Ele nos capacita a obedecê-lo, não pela força da carne, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é pelo Espírito Santo de Deus que nós vencemos as tentações. É pelo Espírito Santo de Deus que nós vencemos o pecado. Eu quero que você abra comigo rapidamente em Romanos capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, irmãos. Romanos capítulo 8, antes de 1 Coríntios, verso 1 ele diz, Romanos 8:1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Verso 11: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Verso 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não da carne para andarmos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo, vivereis. Verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Irmãos, leitura extensa, porém necessária. Pois há um capítulo, meu amado, que Paulo faz um paralelo entre carne e espírito, nos mostrando, irmãos, que viver para obedecer às inclinações da carne é ser inimigo de Deus. Nos mostrando também que os que vivem segundo o Espírito são filhos de Deus. Paulo nos disse também nesse capítulo que a lei do Espírito de vida aqui se contrapõe ao espírito de morte da carne, nos deixando claro, irmãos, que é por meio da capacitação do Espírito Santo de Deus que nós obedecemos. Pare de tentar obedecer a Deus pela força da tua carne, você não vai conseguir. Paulo está aqui, irmãos, contrastando duas mentes. Uma é a mente carnal que se opõe à vontade de Deus, e a outra é a mente espiritual que ama as coisas de Deus, e o seu fim leva a vida eterna e paz. No verso 5 destaca que os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito.
No verso de número 8, Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas capítulo 5, Deus nos dá, irmãos, uma lista do que é as obras da carne e o que é as obras do Espírito, o fruto do Espírito. Verso 19, Gálatas 5: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, também obra da carne, irmãos, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E no verso 22 ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Bem, aqui eu pergunto, irmão, você se inclina para as coisas da carne? Ou você se inclina para as coisas do Espírito? Irmão, percebeu que você se converteu e agora tem duas naturezas lutando dentro de você? Duas naturezas militando uma contra a outra? Uma natureza que quer servir a Deus e outra natureza que não quer servir a Deus, mas quer desobedecer e quer levar, arrastar a gente para o pecado que a gente vivia outrora. Gálatas capítulo 5, 17 diz: porque a carne cobiça contra as coisas do Espírito, o Espírito contra as coisas da carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmãos, a qual dessas duas naturezas você tem se submetido? De forma que eu respondo aqui mais uma vez sobre como obedecer a Deus. Eu não obedeço a Deus sem fortalecimento espiritual. Irmãos, eu não consigo obedecer a Deus senão por uma vida de oração e leitura da palavra. Irmãos, o crente não vai conseguir viver para a glória de Deus se não orar e se não mergulhar nas Sagradas Escrituras. Irmãos, eu não sou contra o entretenimento, mas entretenimento demais, que toma o lugar de Deus, vira um ídolo em nosso coração. É porque eu vi um pastor dizer, eu achei interessante: a gente toma um porre do secular e quer colher no espiritual, não vai. A gente toma um porre de redes sociais, filmes, séries, isso não é pecado, eu gosto de fazer isso. Só que eu não posso, irmãos, deixar de lado e negligenciar a minha vida com Deus. De oração quando eu acordo, de oração para agradecer por um alimento, de oração ao dormir com os filhos, com a mulher. Eu não posso negligenciar isso, irmãos. De repente essa seja a resposta pela qual muitos crentes estão vivendo para satisfazer as vontades da carne, ao invés de estar vivendo para a glória de Deus e satisfazendo a vontade do Espírito. Eu só vou vencer, irmãos, a carne quando eu deixar de lado um pouco o secular e me mergulhar, me submergir no espiritual. É sobre nutrir a nossa alma. E quando eu falo nutrir, eu falo de nutrição, de alimento mesmo. O alimento da alma é a palavra de Deus, irmãos. Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas às vezes, irmãos, a gente não quer alimentar o nosso espírito, e pede a Deus que nosso espírito seja fortalecido, mas a gente não deu o alimento do nosso espírito. Conclusão, irmãos: nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. O papel do crente é dar sabor e emitir luz nesse mundo de treva. O papel do crente é, irmãos, viver para a glória de Deus.
Nós, discípulos de Cristo, precisamos ser diferença nesse mundo, mas a gente não vai conseguir se a gente não orar. Contando aqui um testemunho breve, eu falo por conta própria. Eu não conseguiria vencer o pecado que mais me prendia, que era a imoralidade sexual. Hoje eu posso testemunhar que eu sou livre dela, para a honra e glória do Senhor Jesus, mas não pela força da minha carne, mas pelo fortalecimento em oração e em leitura da palavra, irmãos. Qual o pecado que te aprisiona hoje? O que é que ainda te aprisiona e te distancia de Deus, irmãos? Ainda há graça, ainda há tempo, ainda há esperança. Se achegue ao trono da graça e peça perdão e misericórdia ao Senhor, que nele você vai encontrar fortalecimento, irmãos, para vencer o pecado. Todos nós pecamos, a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Mas a gente não pode usar isso para, sou pecador mesmo, então vou mergulhar. Não, irmãos, precisa estar havendo uma luta, uma batalha, porque a carne vai continuar militando. Amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que vai acontecer é a tua carne militando contra o teu espírito. Eu quero concluir com um versículo que está em 1 João capítulo 2, versos 15 ao 17, que diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verso 17, irmão, presta bem atenção para concluir, E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do nosso Senhor.